Oi, gente! Nesse vídeo eu vou contar e mostrar como foi a mudança do Best de estábulo. Essa foi uma decisão muito difícil de fazer, mas que teve que ser feita por vários motivos que eu não posso falar. Mas eu vou mostrar pra vocês como que a gente fez essa transição e o novo lugar. Bem, gente, eu gravei um pouco da roupa que eu fui usar. Eu usei esse culote cor chumbo com essa blusinha e meu cinto. Também arrumei minhas coisas na mala e aí partiu viagem. Que a gente tava indo em direção ao Golf Club. Na hora que eu cheguei lá, eu consegui ir no banheiro e gravar um pouquinho. Tava muito bonito lá e a gente esperou um bocado. O caminhão demorou um pouquinho pra chegar, mas chegou bem. Nesse meio tempo, eu me despedi das pessoas e dos cavalos. Infelizmente, o caminhão que veio buscar a gente não tinha rampa, então a gente teve que subir nesse lugar. E a gente acabou pegando um caminhão que não era tão grande, então a gente teve que fazer uma gambiarra pra conseguir prender o Best direitinho com segurança. Mas no final deu tudo certo, já que a viagem não é tão grande, então foi bem tranquilo. Aí o Leandro tinha ido buscar o Best, né? Porque enquanto isso ele tava aproveitando uma graminha, porque tava bem fresquinha ali. E aí a gente foi colocar ele no caminhão. Bem, gente, colocar ele no caminhão foi um pouquinho difícil. Não tô falando que foi impossível, mas teve umas complicações, então vocês vão ver um pouquinho de demora aí também por causa disso. A maior razão de ele não querer entrar no caminhão de primeira foi essa vala aí. Antes tinha terra aí, mas eu acho que tiraram, então ele ficou com muito medo de descer ali. E acabou demorando por causa disso, porque ele não liga pro caminhão, mas ele ficou com medo de descer ali. Dá pra ver como é que ele ficou nervoso pra poder entrar ali naquela vala, já que ele tinha que passar por ali pra poder entrar no caminhão. Então, foi um momento um pouquinho difícil pra ele, mas no final ele conseguiu lidar muito bem com isso. Vocês podem ver que aqui ele conseguiu ir andar um pouco, mas quando ele tropeçou aqui na vala, ele ficou com medo de novo. Ele vai correr pra lá, o carrinho tá acertando ele. Deixa eu sair daqui, ele deve estar com medo de mim. Aqui todo mundo jurou que ele ia entrar, porque ele desceu direitinho e só ficou esperando ali pra conseguir descer. Só que aí ele escorregou e ficou com medo de novo. Leandro levou ele um pouquinho pra ele esfriar um pouquinho a cabeça e depois voltar. E também aproveitar pra conseguir tirar o carrinho dali, porque eu acho que ele tava um pouquinho com medo desse carrinho. E aí foi quando a mágica aconteceu. Com um pouquinho de pressão ali e aqui, com um pouquinho de medo, mesmo assim ele foi e conseguiu passar. Isso que importa. E aqui vocês viram como é que foi tranquilo pra ele poder entrar no caminhão. O problema realmente era essa vala. Porque ele não tem nem um pouquinho de medo, ele sempre foi um cavalo que viajou muito, né? Principalmente porque ele corria muito quando ele era um cavalo de corrida. Aí estirou. Vai com Deus. Que deu pra ver como é que ficou pequeno o caminhão pra ele, então tiveram que fechar as duas portas assim e amarrar, porque tinha muita chance daquela portinha que tava segurando ele se soltar, então só a porta grande eu consegui segurar. Aí eles amarraram e conseguiram prender de um jeito seguro. E sim, gente, o Best viaja sem nada, porque ele sempre se acostumou assim, e tem cavalo que fica um pouquinho desesperado de se sentir preso com um monte de coisa em cima. Então a gente deixou ele viajar sem nada, já que o lugar também não era longe, então é bem tranquilo. E ele fica muito mais tranquilo assim. Aí a gente já tava pronto pra ir, tudo certinho, só faltava fechar a porta e ir embora.
seguimos atrás a viagem inteirinha. Quando a gente chegou lá, eu tive que ficar embaixo, porque o local de embarque não é em cima. E meu pai gravou a entradinha, né? Como que se vê pela entrada dos carros, porque tem 2 entradas lá. A entrada dos cavalos e a entrada dos carros. Só que o embarque fica lá embaixo, porque aqui é tipo um morrozinho. Então, teve que embarcar lá embaixo, porque o caminhão não consegue subir ali. Mas o desembarque foi bem tranquilo também. Ele não teve dificuldade para descer do caminhão. E quando chegou lá, foi todo curioso. Vocês podem ver que o lugar tem bastante pasto. Isso daí são todos cavalos aposentados. E é um lugar um pouco simples, bem mais simples do que é no Golf. Mas ainda assim, é perto de um Aras que tem uma ótima estrutura. Então a gente consegue ir lá com os cavalos para poder trabalhar e fazer o necessário. Além disso, o trato lá também é fenomenal. Aqui é a estradinha que eu falei, em que os cavalos sobem e descem para ir pros lugares. E esse aí é o Best, chegando lá e vendo a casa nova dele, olhando, vendo a quantidade de cavalos, prestando atenção em tudo, já que é tudo muito diferente, muito novo para ele. Ele ficou muito curioso, queria fazer amizade com todo mundo. E eu achei isso muito fofo, porque eu sei que ele é um cavalo que gosta de socializar, por mais que ele nunca tenha socializado muito, ele procura muito isso. Ah, ele vai logo comer. Que deu pra pegar um pouquinho da estrutura, né? Basicamente tem várias baias lá e aqueles piquetes ali, os cavalos moram ali, né? Então eles passam dia e noite ali, comendo e brincando um com o outro. Aqui tem a descida, lá embaixo tem o Aras Pelágio e aqui tá a gente. Ele tava muito curioso, muito mesmo, olhando pra todos os lugares, bufando, nunca viu nada disso. Então, ele ficou muito elétrico também. Infelizmente eu esqueci de gravar as baias, mas elas são todas fechadas, é diferente do Golf. E são bem espaçosas também. E não tem aquela parte de cima onde o cavalo pode bater a cabeça. Depois de um tempo, a gente resolveu selar. Eu escovei ele, coloquei tudo direitinho. E a gente foi descer pra ir lá no Aras Pelágio mostrar pro Best a nova casa dele. A gente conseguiu arrumar o restinho do equipamento que faltava pra ele, que eu vou comprar. E, gente, eu tava com muito medo, porque o culote que eu tô usando, ele não tem gripe. E o tecido dele é bem escorregadio. Então, nessa descida, eu fiquei com bastante medo de acabar escorregando e acontecendo alguma coisa. Mas foi tudo bem direitinho, a gente conseguiu descer tranquilo. Eu achava que o Best ia ficar com mais medo ou ia escorregar, ia acontecer alguma coisa. Mas não, ele foi super bem, desceu devagarzinho. E pegou um bom caminho, assim, pra descer, não pisou em pedra nenhuma. Então, eu fiquei bem feliz com ele. Já que ele tem um pouquinho de medo de altura, né? Vocês podiam ver. Ele tem medo de descidas, assim. Mas ele foi bem, até porque o Jazz tava lá na frente. E ele confia em outros cavalos. Outra pessoa que foi bem guerreira aí também foi meu pai, que foi descendo tudo isso com a gente, fez tudo, gravou tudo. Então, ele também tá de parabéns por ter aguentado tudo isso. Aqui tinha um buraco e ele acabou pisando, escorregou. Eu perdi até o estribo, mas ele conseguiu seguir calmo, eu achava que ele ia ficar mais nervoso. Mas eu fiquei muito impressionada com a coragem dele, de ter continuado direitinho, sem dar corcove, sem fazer nada de errado. Essa estrada de pedra, ela vai lá pra cima e é a entrada dos carros. E aqui a gente pega esse trechinho pra poder descer, só que a gente foi tranquilinho, vai no meio desse caminhozinho aí de terra, os cavalos não escorregarem, né, porque pedra é bem escorregadio pra eles. E ele continuou descendo tranquilíssimo.
Aí a gente segue aqui e no meio das árvores tem uma trilhazinha para os cavalos poderem passar, sem precisar de pegar o outro caminho de pedra, porque ali não tem nenhuma terra e fica bem mais perigoso para os cavalos do que aqui, que é terra e tem raízes para os cavalos poderem se apoiar na hora de subir e descer. Que ele tropeçou numa raiz, ficou meio bravo, não queria descer muito mais depois disso. E aí ele empacou. E a gente teve uma pequena lutinha para poder conseguir fazer ele descer. Isso porque ele viu o outro caminho, que era cheio de raiz, e eu acho que ele ficou com medo porque era mais inclinadinho. E ele não quis descer. E eu fui tentando colocar ele pra frente, mas aí ele começou a voltar pra trás. E aí eu fiquei com um pouquinho de medo nessa hora. Mas depois deu tudo certo. Calma ele. Eu falei que ele é bem chato com isso. Não, velho. Sim, gente, isso demorou mais do que vocês imaginavam. Mas eu acho que vai ser bom ele pegar essa trilha pra poder perder esse medo dele de descer nos lugares. Aí eu pedi ajuda pro meu pai pra puxar um pouquinho ele, só pra ele voltar a ter coragem de andar. A gente pegou a rua e aí a gente já tava na entrada do pelágio pra mostrar tudinho pra ele. Ele foi descendo bem devagarzinho, com bastante calma, cautela. E eu achei isso bem fofo. O jeito que ele coloca as patinhas, vai descendo devagarzinho, muito bonitinho. A primeira coisa que a gente foi fazer foi passar nessa pista. Eu não sei dizer direito o que é. É uma pista bem grandona, circular, assim, parece aquelas de corrida. Só que a diferença é que não é de corrida. E tem vários pastos ali no meio. A gente só andou aí, a gente deu 2 voltas inteiras e depois a gente subiu pra ir lá na pista de salto. Nem a pista de salto, né? Já que o pessoal também usa pra tambor, né? Mas eu vou usar pra poder saltar e é uma pista boa também. Eu juro que eu tava com bastante medo dele do nada resolver que ele queria correr, porque ele lembrou da época das corridas dele. Mudando de lugar, a gente pegou essa trilhazinha aí perto da Casa Laranja, que vocês viram ali no início, e a gente foi subindo em direção à pista. Essa foi uma subida bem tranquilinha, já que tudo é de grama e não tem um lugar assim pra ele tropeçar do nada e acabar caindo, então ele subiu bem fácil essa. E já que é pertinho também da entrada, não ficou difícil de conseguir passar lá. Esse quartinhozinho, eu não sei dizer o que é, mas esse lugarzinho aqui é onde colocam os obstáculos e onde as pessoas também podem ficar assistindo, né, o treino e tudo. É bem tranquilo. Ali atrás vocês viram que tem uma entradinha, mas também tem outra porta. Então dá pra você subir e descer por aqui e também pela outra porta. Depende do que você vai fazer.
A pista tava toda molhada porque choveu no dia anterior, se eu não me engano. Então acabou ficando bem molhado lá. Mas é normal, né? Todas as pistas de areia ficam assim, todas amassadas quando chove. Eu não fiz nada demais, só andei com ele, já que era o primeiro dia, né? E era um dia mais pra ele ficar tranquilo, só pra conhecer o lugar. Dá pra vocês verem como é que a pista é boa, né? Ela tem bastante espaço. E é bem bonita. Ali naquela cerca tem uma vista, assim, que dá pra ver tudo lá embaixo. E eu parei ali com o Best, ele ficou olhando por horas, foi muito fofo. Os tambores estavam montados, já que o pessoal tava treinando bastante essa semana. E também porque teve uma competição. E alguns obstáculos de salto também estavam montados, né? Mas eu acho que ninguém saltou nesse dia, nem nesses dias aí que choveram. Já que a pista molhada é bem perigosa, né? E esse lugar é bem frio, como vocês podem ver. Fica muito frio lá. E é bem cercado de mata, assim, um lugar muito tranquilo. Passa poucos carros, assim, eu achei que não passa muito carro. Mas, gente, foi isso o vídeo. Foi mais pra mostrar uma introdução, assim, também pra vocês verem como é que foi a transição, né, pra ir pra lá. E vão ter vários vídeos lá agora. Muita coisa, muito conteúdo que eu vou tentar trazer pra vocês. Mas foi isso, gente. Fiquem com esse videozinho bônus do Best se divertindo um pouquinho lá no Redondel, que infelizmente eu não consegui ir lá pra filmar pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Beijinhos do Best!